Seja homem. Acabe com Acabe. Acabe foi um dos reis da história de Israel. Segundo as escrituras, ele foi um dos piores reis que a nação teve como governante, pois até o seu reinado não existiu outra liderança tão caótica quanto a sua. Quando lemos sobre a sua vida, seu governo e a sua história, podemos pontuar características que revelam quem ele foi, conhecer seus feitos e identificar tudo aquilo que não devemos repetir em nossa vida. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em um lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. 1 Reis 21, do 1 ao 8. Quando conhecemos a história de Acabe, ou pontuamos alguns aspectos de sua vida, identificamos diversos fatos aos quais precisamos estar atentos. Acabe era casado com Jezabel, um casal bastante conhecido no meio cristão. Jezabel costuma ser vista como a pior figura de mulher no Antigo Testamento, rainha, esposa do rei Acabe. Ela era de origem sírio-fenícia, nascida na cidade de Tiro-Sidom. Uma mulher forte e dominadora, conhecida principalmente por ser má e perversa, além de trazer para Israel práticas pagãs que desagradavam a Deus. Perseguir os profetas, promover a idolatria e obrigar seu marido a adorar outro Deus. Sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Jezabel é comumente relacionada a uma mulher briguenta, mandona e muitas vezes reconhecida em alguns conflitos entre marido e mulher. É uma figura que se levanta contra o homem, contra uma autoridade. É uma pessoa maldizente e manipuladora. Mas o que precisamos compreender é que as características de Jezabel eram tão destrutivas que atualmente não são utilizadas necessariamente para definir um tipo de mulher, mas sim um espírito, pois seu nome foi adotado para designar um espírito maligno cujo objetivo é destruir autoridades, famílias e igrejas inteiras. Uma das 7 igrejas descritas em Apocalipse foi corrigida por tolerar Jezabel, ou seja, por permitir a ação de um espírito de manipulação, domínio e afronta. Jezabel também pode ser um homem, pode ser alguém que se levanta contra uma autoridade para roubar o lugar ou a posição dessa liderança. Um homem pode tentar roubar a liderança ou a autoridade de outro homem. Então, não tratamos aqui de uma figura feminina, mas de um espírito manipulador. Jezabel foi a mulher com quem Acabe decidiu se casar, e pelo curso desse casamento, podemos reforçar a importância daqueles que estão solteiros avaliarem bem as suas escolhas, pois da aliança de Acabe com Jezabel, muitas práticas pagãs começaram a ser realidade em Israel. É importante que os solteiros ponderem, reflitam e observem se a pessoa com quem pretendem casar partilhem a mesma fé, a mesma missão, o mesmo propósito, o mesmo coração, o mesmo Deus, pois muitos sofrem as consequências das suas escolhas por não avaliarem corretamente a pessoa escolhida. A realidade é que Jezabel só aparece onde existe um Acabe. Ela só cresce onde um Acabe permite. Acabe é a representação de uma pessoa fraca, cuja fragilidade o torna em alguém facilmente dominado, manipulado. Acabe apresenta algumas características que precisamos observar e que não podemos tolerar em nossa própria vida para não corrermos o risco de vivermos como reis falidos, que conduzem seu Israel pessoal à falência, ao fracasso e à depravação moral. O pior fracasso humano é termos sucesso nas coisas que Deus não aprova. Quando alcançamos sucesso naquilo para o qual não fomos chamados, fracassamos. A maior virtude de um homem é ser bem-sucedido no que Deus o chamou. Se Deus nos chamou para sermos pais e nos deu filhos, é porque deseja que tenhamos sucesso como pais. Se Ele nos deu esposa, espera que tenhamos sucesso como marido. Ou se recebemos dele um ministério, é porque ele deseja que tenhamos sucesso no ministério que nos foi confiado. Geralmente,
Numa perspectiva mundana e capitalista, sucesso é vinculado ao dinheiro, mas na perspectiva do reino, sucesso é relacionado ao alinhamento, assim como a prosperidade descrita em Salmos 1, significa estar alinhado com o céu. Muitos homens vivem como Acabe, e para que a transformação deles aconteça, Deus permite algumas crises em suas vidas, pois crises e correções são bênçãos para nós. Em meio às adversidades, Deus tem a oportunidade de mudar o homem de dentro para fora. Às vezes, a única maneira para Deus transformar o nosso coração é permitindo que elas nos cerquem. Não gostamos da correção, mas ela é bênção. É algo importante para manter os nossos pés no caminho da obediência e livrá-los do caminho do mal. As crises são ferramentas de Deus para que muitos homens deixem de viver suas vidas como Acabe, pois se pudéssemos ver o mais íntimo do coração, veríamos que nenhuma mulher deseja ser Jezabel, mas se torna Jezabel porque existe um Acabe. Jezabel cresce em ambientes em que os homens não desempenham suas funções. Acabe era rei de Israel, não era qualquer um, mas o texto relata um momento em que ele desejou o terreno de Nabote para fazer uma horta, e por ser uma herança, algo que possuía muito mais que valor financeiro, Nabote não aceitou a proposta do rei. Após esse episódio, Acabe voltou para casa indignado. E aqui aprendemos algo. Nunca devemos levar para casa os problemas, conflitos e as decepções pessoais. Não podemos levar para dentro da nossa casa os conflitos externos. Devemos ser os protetores do nosso lar, não entregadores de frustrações, homens que levam problemas para a família. Nosso papel é proteger a nossa esposa, pois elas são mais frágeis, e privar os nossos filhos de questões ou informações que eles não precisam ter conhecimento. Alguns homens, quando estão em conflito ou não gostam dos seus líderes, levam suas frustrações ou desgostos em relação aos seus pastores para dentro das suas casas, fazendo que os filhos cresçam ouvindo palavras negativas sobre a igreja e no futuro não tenham nenhuma vontade de colocar os pés em uma. Precisamos ser absorvedores de impactos, não propagadores de caos. Homens que recebem o impacto da cruz, mas derramam graça. Não podemos agir como Acabe, que levou a sua indignação para casa, derramou seu conflito interno sobre sua esposa, tendo um comportamento infantil resultante do seu sentimento de contrariedade por não ter obtido aquilo que desejava. Jesus, mesmo na cruz, destilou perdão, não violência. Ele não destilou a dor de ser crucificado. Antes, derramou perdão sobre aqueles que o feriram. Ainda que soframos acusações, feridas e tantas situações adversas na rua, nosso lar é onde só podemos destilar amor, graça e alegria. Mesmo que os nossos dias sejam terríveis, escuros e sombrios, não podemos levar o efeito deles para a nossa família. Temos a responsabilidade de proteger a nossa família, pois nossos filhos e esposas não possuem estrutura para receber o peso ou o impacto daquilo que enfrentamos ou recebemos lá fora. Precisamos protegê-los. No exército, existe um princípio de liderança muito forte, do qual o líder é aquele que recebe a pancada do comandante, absorve o impacto, mas não transfere aos seus liderados, passando para eles apenas o necessário e de maneira amortecida. Enquanto imitadores de Jesus e homens de Deus, temos o dever de aceitar a dor da cruz, mas destilando amor e graça, pois o verdadeiro líder assume-a, mas libera a graça. Acabe ficou chateado, triste e aborrecido por não ter tido sucesso na compra da vinha. Faltou-lhe hombridade. Acabes são homens sem atitude, homens que ficam bravinhos com os nãos que a vida oferece. Alguns índices revelam que a maior frequência dos casos de suicídio no Brasil está entre homens de 18 a 25 anos. E na maioria das vezes, a causa alegada é a decepção amorosa. Homens que não sabem lidar com as decepções, desilusões ou dificuldades da vida. E quando se deparam com a dor, não possuem estrutura para enfrentá-la. Muitos pais estão criando acabes, transformando seus filhos em homens fracos, despreparados para a vida, porque não sabem dizer não a eles. Acabes são homens que nunca receberam não dos pais, cuidadores ou responsáveis, homens que agem como reizinhos e pensam que todas as suas vontades devem ser satisfeitas. Homens de Deus sabem ouvir não e voltam para casa sem se lamentar das negativas. Homens de verdade sabem receber e aceitar os nãos que a vida oferece. Acabe não soube receber um não, tendo uma reação negativa diante da frustração de não receber o que esperava. Acabe são homens egoístas, que só pensam em si mesmos e não agem com misericórdia, pois o terreno de Nabote era uma herança familiar, possuía valor financeiro, mas também sentimental, e mesmo assim Acabe não considerou ou se preparou com isso, preocupou com isso. E a prova é que Jezabel mandou matar Nabote com o consentimento do rei.
Ao deitar-se em sua cama após ser contrariado, Acabe revela mais uma faceta de homens, acomodados. Acabe era acomodado e representa homens assim, acomodados, preguiçosos, procrastinadores, sem firmeza, que não são diligentes e colocam sobre a esposa o peso das coisas que eles deveriam estar fazendo. Acabe são preguiçosos e toda preguiça revela a existência de um Acabe. Procrastinação é uma palavra que está sendo bastante usada em nossos dias, mas é algo que devemos encarar com seriedade, pois onde há procrastinação, existem condições perfeitas para que Jezabel cresça e estabeleça domínio. Com tantas coisas para resolver, governando uma grande nação, tendo um povo enorme sob seus cuidados, Acabe simplesmente decide ir para a cama. Ficou magoado e foi dormir. Não podemos ser vencidos pela preguiça. Certa vez minha esposa ministrou uma palavra para mulheres. E o cerne da palavra era que toda preguiça só pode ser vencida com uma atitude. Às vezes, tudo o que precisamos é uma atitude, uma postura diligente, uma atitude que nos faça romper com a preguiça, seja ela qual for. Uma das lições mais significativas que recebi do meu pai, e foi fundamental para que eu não fosse hoje um Acabe, foi ele ter me dado uma enxada quando eu, aos 12 anos de idade, pedi a ele um dinheirinho. Ele me deu a enxada dizendo: Está aqui, filho. Os vizinhos pagavam uma quantia mínima por cada espaço capinado. E com isso, meu pai estava estabelecendo um princípio em meu caráter. Não tenha preguiça, vá trabalhar. Alguns homens querem emprego, mas não querem trabalho. Por isso, precisamos vencer a preguiça, o comodismo e a procrastinação. Muitos precisam pintar a casa, trocar a lâmpada, cortar a grama do quintal, fazer as coisas que sempre deixam para um amanhã que nunca chega. A diligência e a preguiça não combinam, não são compatíveis. Precisamos escolher ser diligentes, pois Acabes são preguiçosos. A outra atitude de Acabe foi virar-se para a parede, uma atitude que denota fraqueza. Postura de homens que não encaram o inimigo nos olhos, não assumem suas posições, não enfrentam as situações, fingem não ver os fatos. Quantos pais veem os filhos entrarem em um caminho de perdição e se omitem diante disso? Quantos homens percebem que seu casamento está perdido, fracassando, que a casa está caindo, mas não têm a coragem de enfrentar a verdade com as suas esposas, buscar ajuda e tentar salvar seu lar? Homens que não têm humildade para se prostrar diante de Deus e reconhecer que não são os homens que deveriam ser, buscando transformação nele. Acabe são homens hipnotizados pelo celular, pela televisão, pelo videogame, enquanto o diabo enreda suas esposas e seus filhos. No gabinete pastoral, a maioria dos homens são atendidos após perderem a família. Depois de um pouco de conversa, revelam que eram Acabes, que deixaram esposas e filhos à deriva, por agirem como Acabe, como homens enfraquecidos. Suas famílias foram destruídas. A Bíblia fala que tanto o homem quanto a mulher vieram de Deus, mas a esposa veio do homem, pois Deus a criou a partir da formação do homem. Na área dos negócios não é diferente, pois enquanto alguns dormem em frente à televisão, hipnotizados, sem diligência, os concorrentes se esmeram e voam, conquistando o mercado que deveria ser deles. Acabes são homens passivos, que não se envolvem ou assumem as responsabilidades, alheios aos que estão ao seu redor. Outra postura de Acabe representa homens que são birrentos, teimosos e carentes. São homens que querem chamar a atenção do ser humano, não de Deus. Ele ficou tão contrariado, tão desgostoso com a situação, que não quis comer. Recusou a sua refeição na tentativa de chamar a atenção da sua esposa. Existe algo que diferencia homens de Deus de homens que não são, de homens que são como Acabe. Homens de Deus jejuam, Acabes não comem. Há uma diferença enorme entre não comer e jejuar, pois enquanto Acabes recusam refeições para chamar a atenção de seres humanos, homens de Deus jejuam para alcançar o favor do Senhor, estabelecendo períodos de jejum secreto, pois são os que a Bíblia diz que o Senhor vê. Acabes não assumem seu reinado. A própria Jezabel confrontou o marido ao vê-lo agir daquela maneira, dizendo: é assim que você age como rei de Israel? Suas palavras confrontavam Acabe, pois revelavam tudo o que ele deveria ser, mas não estava sendo. Assim como Jezabel questiona o comportamento do seu marido e rei, tudo o que a maioria das mulheres quer é que seus maridos sejam homens, e o desejo delas revela que muitos estão fracassando. Nossos filhos e esposas esperam apenas que sejamos protetores, provedores, que enfrentam e vencem as guerras na rua, mas estabelecem paz no lar. Alguns homens são tão omissos que estabelecem nos filhos memória de pais ausentes, de mulheres fortes e homens fracos, e eles crescem reconhecendo Jezabel nas mães.
e Acabe nos pais. Na ausência dos pais, os meninos crescem e tornam-se homens sem identidade. Culpamos o diabo pelo crescimento da homossexualidade, pelos homens que não se sentem homens, mas foi a ausência do pai e a postura da mulher forte a motivação, pois as disfunções no lar resultam em famílias destruídas. Deus tem uma unção de reposicionamento para os homens, para os nossos dias. Ele deseja nos reposicionar, tirar alguns homens da acomodação e devolvê-los para sua posição de governo. O Senhor anseia desvirar o rosto de muitos de nós da parede, para que vejamos os problemas e façamos o que for preciso para resolvê-los. A mensagem de Deus para nós nesses dias é a pregação de Jezabel. É assim que você age como rei de Israel? As palavras de Jezabel para seu marido definem o sermão. É assim que um rei age? É assim que um pai faz? É essa a postura de um marido? Os versos revelam que Acabe ficou em silêncio. Então Jezabel se levantou e assumiu a posição, e em seu nome, usando seu anel de autoridade, enviou cartas pelo reino, dando as coordenadas. Com a atitude de Jezabel, aprendemos que sempre que um homem não se posiciona, perde a sua autoridade para Jezabel. Quando o homem não se posiciona, Jezabel assume a sua autoridade, assume a casa, o reinado e a posição. O grande problema é que ela não tinha estrutura para o governo, pois Deus não a havia chamado para isso. Então as portas do reino ficaram abertas para o inimigo, pois a estrutura estava quebrada. Muitas esposas, mulheres guerreiras, estão assumindo a posição dos seus maridos e fazendo aquilo que podem, mas de forma ineficiente, pois não foram chamadas para isso. E por essa razão, muitos lares estão desprotegidos. Um Acabe fora de sua posição dá autoridade para demônios e para Jezabel usarem a sua autoridade para provocar morte, destruição e mazelas terríveis. Quando analisamos todas essas características evidentes na vida de Acabe, reconhecemos a urgência e a necessidade de acabarmos com Acabe. Entretanto, como podemos fazer isso? Essa é uma pergunta para a qual você talvez já tenha obtido a resposta durante esta leitura, mas é importante salientarmos e resumirmos alguns aspectos. Para acabar com Acabe, devemos ser protetores. Não podemos levar guerras externas para dentro da nossa casa. Precisamos ser homens que absorvem impactos, pancadas e críticas sem repassar aos que estão sob o nosso cuidado. Acabar com Acabe depende da nossa capacidade em receber um não, em suportar afrontas e saber lidar com elas, de ser diligentes, de nos levantar da cama e não ser acomodados. Acabamos com Acabe quando somos responsáveis, quando enfrentamos os nossos problemas e não fingimos que eles não existem. Quando somos cristãos verdadeiros, jejuamos para alcançar o favor de Deus e não para chamar a atenção dos homens. E por último, para acabar com Acabe, precisamos assumir o nosso lugar de rei, compreender que somos sacerdotes do nosso lar, provedores da nossa família, pais dos nossos filhos, maridos, pois recebemos a autoridade dada por Deus para ocupar essa posição. E devemos agir como esse lugar exige. Homens de Deus não choram para Jezabel, choram para Deus. Não viram o rosto para a parede, mas se prostram diante de Deus e voltam seus olhos para ele. Deus tem uma unção de reposicionamento para os nossos dias. Ele deseja nos reposicionar, tirar alguns homens da acomodação e devolvê-los para sua posição de governo. Telmo Martinello. Amém.